Olá, bom dia. Quero falar hoje sobre gratidão e ingratidão. E um dos textos da Bíblia que mais ensina sobre isso, um exemplo, tanto de um quanto de outro, tanto da gratidão quanto da ingratidão, está em Lucas capítulo 17, essa passagem em que Jesus cura 10 leprosos. Jesus é aproximando de certa aldeia, e saíram 10 leprosos ao seu encontro, pedindo que ele os curasse. Esses leprosos foram audaciosos. Eles não podiam se aproximar das pessoas, especialmente dos religiosos, dos mestres, dos sacerdotes, por causa do problema da contaminação, porque naquele tempo a lepra não tinha cura, e também por causa da purificação, da pureza religiosa. O religioso que tocasse num leproso também era considerado impuro e teria que guardar um tempo de purificação. E então eles foram audaciosos ao se aproximar de Jesus. E então eles pediram que Jesus os curasse, e Jesus os curou. Mandou que eles fossem ao sacerdote, mostrasse ao sacerdote. E quando eles estavam indo mostrar-se ao sacerdote, mostrarem-se aos sacerdotes, eles perceberam que ficaram limpos, ficaram curados. Então um dos que foi curado voltou e prostrou-se aos pés de Jesus agradecido, né, pela cura que recebera. Jesus se admirou de que apenas um tivesse voltado para agradecer, e esse um que voltou para agradecer era um samaritano, alguém que os judeus não se davam bem com os samaritanos, eram considerados inimigos, tinha lá uma rixa entre um e outro, né? E Jesus ficou surpreso de que esse único que voltou para agradecer foi um samaritano, um estrangeiro. Ou seja, curei os da minha casa, não voltaram para me agradecer, mas um estranho voltou. Então nós temos aí um exemplo de gratidão. E temos também um exemplo de ingratidão. E eu tenho para mim que o número dos ingratos são sempre maiores do que os gratos. Os 9 são bem representados na sociedade de hoje. Jesus morreu para nos libertar dos nossos pecados. Nós deveríamos todos sermos gratos por isso, mas a grande maioria não reconhece, não agradece. Pouquíssimos eu diria, são aqueles que realmente agradecem a Deus. A palavra agradecer, ou ação de graças, é a palavra Eucaristia, usado bastante pelos católicos na celebração daquilo que nós evangélicos protestantes chamamos de ceia do Senhor. É um culto de ação de graças, ou seja, a Eucaristia significa dar graças, é uma ação de graças, de louvor a Deus pelos feitos dele em nossa vida. O culto de ação de graça entre os evangélicos tem essa finalidade de celebrar as vitórias que Deus dá, a salvação, a libertação, a cura que Deus nos dá. E então a palavra Eucaristia quer dizer isso, né? E está muito ligada à festa, a louvores, à alegria, tá? À amabilidade, à bondade que recebemos do Senhor. Essa palavra está ligada até às raízes, aliás, a raiz e os derivados dessa palavra estão ligados a isso. A festa, a alegria, louvor, ação de graças. Então, olha, não esteja entre os 9, mas esteja entre aquele um estrangeiro que voltou para agradecer a Deus. Louvemos ao Senhor pelos feitos dele em nossa vida. Louvemos ao Senhor pela vida, pela oportunidade que temos de viver, de nos alegrar, de compartilhar com os amigos, com os familiares, especialmente nesta época de Natal, né? Que significa a chegada de Jesus como um menino, nasceu entre nós, para estar entre nós, para ser o Emanuel, Deus conosco. Então vive em clima de celebração neste final de ano, agradecido a Deus pela salvação, pela vida de Cristo que padeceu por nós. Dê graças a Deus.
Dê a sua Eucaristia ou Eucaristos, graças com alegria em seu coração. A Bíblia diz que em tudo devemos dar graças.